Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui com o pastor Newton, né? O sobrenome às vezes eu fico até falando lá em casa para não errar. Ibarra Fioravante. Ibarra Fioravante. É esse aí, o sobrenome do nosso pastor, que já andou por vários lugares, né, aqui no Brasil e também no Rio de Janeiro. Mas eu estou com o pastor Newton aqui agora, e é claro que o vídeo não pode ser muito grande, mas eu quero, pastor Newton, curiosidade minha, né, e curiosidade também de muitos pastores que estão hoje se preparando, buscando a Deus para ir para o exterior. Eu queria que o senhor contasse a sua saída do Brasil para o exterior, né? O que aconteceu por lá vai ficar em outro vídeo. Mas eu queria que o senhor falasse assim, como é que foi? O senhor orou, o ministério te buscou e mandou para o exterior, como é que foi? Deus abençoe. Obrigado, pastor Amarildo. Obrigado, irmãos internautas. Bom, toda história tem um princípio, né? Toda história de uma vida, de uma situação, de um acontecimento tem um princípio. E esse princípio aí é o primeiro alerta de Deus, que Deus deu para a minha vida, foi no ano de 1900, que eu entendi, né? Do ano de 1995. Eu me recordo que a minha mãe estava enferma, e uns irmãos, que eu nem sabia de onde eram eles chegaram, bateram na porta da minha casa e disseram assim: Deus manda orar para sua mãe. E eu não tinha comentado com ninguém que a minha mãe estava enferma. Então eles entraram lá e Deus usou na oração aquela pessoa que a gente nunca viu, eram os anciões, até cabecinha branca. Eles falaram assim: olha, depois que oraram, eles começaram a conversar comigo na sala da minha casa e fizeram aquele comentário que a gente percebeu que tudo veio de Deus, porque uma pessoa entrar numa casa sem saber que a pessoa estava enferma, foi Deus que mandou. Então foi o primeiro contato que eu tive aí diretamente com pessoas que realmente falaram, usadas tremendamente por Deus. E eu me recordo até hoje que essa pessoa disse que Deus tinha um plano na minha vida, né? Me faria um pregador. Como a gente era uma pessoa que leigo ainda nas coisas de Deus, a gente não tinha essa interpretação tão assim clara. Hoje a gente já entende, né? Então aí começou já o trabalhar de Deus. Aí durante esse tempo a gente foi tendo contato mais com as coisas de Deus, na Igreja Deus e Amor. E eu me lembro também que um ano ali em São Paulo, ali em Campinas, no interior de São Paulo, eu estava na igreja e veio uma pessoa que eu nunca sabia quem ela era, de onde ela saiu, nunca tinha visto ela. Ela disse assim: olha, Deus manda te dizer que Ele vai te levar para os 4 cantos da terra. E eu fiquei surpreendido. Nesse momento a gente já estava congregando a Deus e Amor, e a gente sabe que nessa igreja Deus fala e a revelação de Deus, elas são tremendas. Então de lá começa nossa jornada, a nossa caminhada, né, conhecendo as coisas de Deus. E no ano de 2007, Deus começa a trabalhar nos seus propósitos, assim como aconteceu na vida de Davi, quando Deus chamou ele para ser rei de Israel. Não foi da noite para o dia, tudo é o trabalhar de Deus. Então Deus foi trabalhando, a gente foi compreendendo, e Deus nos estruturando para depois o chamado de Deus começar já aí a acontecer. Então no ano de 2007 nós somos convidados para a obra de Deus, ou seja, ser aí missionários. E eu nunca tinha dirigido uma igreja no Brasil, nunca fui dirigente de igreja. A primeira missão que Deus abre para nós foi no continente da África. Irmãos, tem muitos detalhezinhos que a gente está abreviando aí, a gente não está entrando em detalhes, só julgando aqueles que sejam mais assim, fortalecedor, mas assim, para aumentar a nossa fé, a gente aumentará, né? Mas aí em 2007 fomos chamados para o continente da África, num país ali chamado Tanzânia, capital Dar es Salaam. Ali na África foi a primeira igreja que eu dirigi sem experiência nenhuma, ou seja, como dirigente pastor, foi a primeira igreja que eu dirigi ali no continente da África, país da Tanzânia. O pastor Newton, fala para nós, como foi que o irmão recebeu esta mensagem dos nossos diretores da Igreja Pentecostal Deus e Amor?
Pastor Nilton, agora o senhor vai ser enviado para a África. Como o irmão recebeu esta notícia? Em 2007, o responsável do continente da África era o pastor Humberto Ramos, todos conhecem. Exato. Um homem de Deus que ainda está ali trabalhando na obra na sede mundial. Naquele tempo, pastor, a gente estava um avanço muito grande de enviar pessoas para o exterior. E o senhor sabe que todo missionário ele quer conhecer as nações, os países. E alguns têm até assim um pensamento de conhecer um país um país melhor, um país com uma estrutura... Uma Europa, né? Uma Europa, exatamente. Aí eu fui chamado, nós recebemos um chamado, e naquele tempo eu trabalhava, pastor, nós trabalhávamos materialmente, eu e minha esposa era gerente de uma pequena empresa, e eu trabalhava em outra empresa, tinha 7 anos de carteira assinada, e a minha esposa também já trabalhava, e a gente recebeu o chamado, eu sentei, falei com a minha esposa, e a gente sabe, pastor e irmãos, que tudo que aquilo que, quando é de Deus, as coisas acontecem, não tem dúvida. A gente é chamado por Deus e é Deus que prepara tudo. Então nós fomos na sede mundial, e uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente falou em Europa, numa sala de espera que tem na sede mundial, nós nos encontramos com outros irmãos que também foram chamados, e eles comentavam ali, olha, nós vamos para a Europa, nós vamos para a Suíça, e naquela coisa assim, né? Aí entre aqueles assuntos cruzou alguns obreiros e diziam assim, olha, ir para a África não é fácil não, veja como é a situação, ir para a África não é fácil não, e outros diziam assim, olha, eu vou para a Europa, e tinha aquela alegria. Então a gente via falar de irmãos que iam para a Suíça, para a Suécia, para a Dinamarca, e eu fiquei naquela expectativa normal, para onde vamos? E eu confesso aos irmãos que eu nunca desejei ir, ou seja, para a Europa. Até porque, antes de nós sermos chamados pela nossa diretoria, e Deus confirmar, eu tive um sonho, pastor. E esse sonho eu comentei com o nosso saudoso pastor, um pastor que pregava bastante, era de bastante doutrina, José Borges, pastor José Borges, presbítero José Borges. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava num país que as pessoas eram de pele escuras, e eu vi ali muitos peixinhos podres, né? Aqueles peixinhos secos assim, e eu vi aqueles peixinhos caminhando na rua, aquelas pessoas sentadas. Naquele tempo a gente não tinha internet, a gente não tinha contato também com a televisão, porque é uma regra de fé nossa a gente não ter acesso a essas coisas, porque não contribui para uma vida espiritual. Bom, isso é uma coisa da fé. Então a gente nunca tinha aquela informação muito completa do que seria uma África, depois que a gente foi entender. Então eu tive esse sonho de peixinhos secos, peixinhos podres, aquela multidão sentada na rua, e eu me lembro nitidamente agora esse sonho vindo na minha mente, eu via que eu pegava um cajado, Deus sabe o que eu estou falando aqui, eu pegava um cajado na mão, e eu corria para um lugar alto, e eu olhava para trás, e via uma multidão atrás de mim. E eu dizia assim, avancemos, levantava aquele cajado, avancemos, e aquele povo levantava a mão e dava glória, né? E aquele povo me seguia. E eu comentei isso com o pastor José Borges um dia, e ele falou assim, olha, ele olhou para baixo, sim, ele levantou e olha para mim, ele disse assim, olha, eu acho que Deus vai te colocar, Deus vai te dar uma nação, olha só, Deus vai te entregar uma nação na tua mão. E quando ele falou nação, a gente já percebe, a nação seria a obra missionária, um povo para cuidar. E tudo começou a acontecer. Aí no dia na sede mundial, eu minha esposa, aquelas pessoas comentando sobre ir para a Europa, e eu nunca coloquei no coração a Europa. Eu sempre quis ir fazer a obra de Deus, onde Deus coloca. Porque Deus é assim, irmãos, a obra de Deus não é a gente escolhe, é onde a gente vai, é onde Deus manda. Então aí eu me lembro que eu cheguei na sala do pastor Humberto Ramos, e ele perguntou como é que eu estava, tudo bem, e ele falou assim, olha, você vai para a África, agora. E foi rápido as palavras. O pastor Humberto Ramos, ele é bem econômico nas palavras. Exato. Ele é bem econômico, rápido e objetivo. Então falou ali comigo uns menos de 10 minutos, e fica tudo definido. E quando eu baixo lá de cima, eu me lembro que tinha uma pessoa, um conhecido nosso, que nos acompanha até a sede mundial. E ela escutou muita coisa lá de gente comentando o contrário da África. Ela nos contou depois, pastor Amarildo,
que as pessoas falavam contrariedade sobre a África, com medo, ai, coitados daqueles que vão para a África porque eu vou para a Europa. E quando eu baixo lá do andar do pastor Humberto, já com a notícia, já tudo ali preparado, já pautado pela diretoria, eu confesso a vocês que eu saí dali com alegria grande. E quando eu chego lá embaixo, lá essa pessoa olha para mim, como quem tem a curiosidade para onde eu vou, se seria um país também, uma Grã-Bretanha, um Portugal, uma Itália. Eu vi com alegria tão grande o coração, que quando eu disse que ia para a África, ela ficou assim. Aí ela começou a comentar, olha, a gente falou tanto mal da África, e logo você para a África. Eu disse, olha, eu vou para onde Deus manda. E eu digo para vocês, senti uma alegria tão grande, um chamado tão grande de Deus, a confirmação de Deus, que eu saí muito feliz daquele lugar. Mas antes, pastor Amarildo e irmãos, e até agora guarda uma palavra comigo, para onde eu vou? A gente já são 4 continentes que a gente já viveu já, nossa pequena experiência já é em 4 continentes aqui da terra, graças à misericórdia de Deus. E eu guardo uma palavra que o pastor Humberto falou, aonde a gente passou, onde a gente passa, eu guardo essa palavra como força para a minha vida, para pregar e fazer a obra. O pastor Humberto diz bem sempre a palavra. Pastor Nilton, o senhor vai para a África, e Deus será contigo, porque aonde tem uma alma, Deus está lá. Olha que coisa tremenda. Aonde tem uma alma, Deus está lá. E como a gente sabe que a África é difícil, são países muçulmanos, de guerrilhas, situações econômicas bem defasadas, algumas extremas misérias. Então quando a gente ouve uma coisa que Deus está no meio, que Deus está lá, as coisas tudo pode mudar. E a gente fica contente, pastor Nilton, de saber que mesmo o senhor descendo, do escritório, recebendo aquelas palavras que não foram, umas palavras para te confortar, mas mesmo assim o Senhor seguiu, sem ter dirigido nenhuma igreja no Brasil, foi pegar logo um país muçulmano e praticamente iniciando a igreja. Exatamente. Mas aí a gente vê como o trabalhar de Deus, a obra da missionária, ela está no coração de Deus, e que Deus chama, Deus prepara tudo. A gente luta, a gente passa, mas é uma luta diferente, ou seja, o que a gente sofre não é um sofrimento na alma, é um sofrimento que para nós traz benefício. A gente sofreu bastante porque Maria, de primeira viagem, não falávamos idioma inglês e Swahili, uma língua oficial do país, então uma dessas dificuldades. Quando nos perguntam para nós, pastor, não sei se estou adiantando uma pergunta sua, mas quando nos perguntam para nós qual é a maior dificuldade que a gente tem lá fora, a nossa maior dificuldade, isso serve até para você que está se preparando, que tem o chamado de Deus, já se prepara nisso que eu falo para vocês. A maior dificuldade nossa, missionários lá fora, é com o idioma. É muito importante. A gente sofre bastante, porque você não sabe se defender, você não sabe falar, você não sabe pedir comida, não sabe sobressair, então é até humilhante. Então a gente sofreu essas situações lá, mas eu me recordo que com 3 meses que a gente estava lá, nós conseguimos batizar 23 almas. Em 3 meses... Isso aí foi no país? Da Tanzânia. Primeiro país. Com 3 meses praticamente lá, foi um dos maiores batismos que a gente fez. Mesmo se as pessoas não entenderam nós, mesmo com a dificuldade na língua, a gente conseguiu conquistar para o reino de Deus 23 almas, e entre elas pessoas da religião islâmica, muçulmanos. Porque se você sabe, pastor, que um muçulmano para aceitar Jesus na África é achar uma agulha no palheiro, é achar ouro, é difícil, e a gente conseguiu ganhar essas pessoas, mesmo sem saber o idioma, mas com toda essa luta. É claro que a gente tinha um intérprete lá, não era 100% intérprete, era uma pessoa de Moçambique que vivia lá, então ela, a língua portuguesa de Moçambique, então ela conseguiu nos ajudar. Então a gente conseguiu em 3 meses essas 23 almas lá para o Senhor. Isso aí me deu uma força tão grande de ganhar mais 23 almas daí em 3 meses. O tempo do batismo era a cada 3 meses, vocês se lembram? Então foi assim uma das vitórias que a gente teve lá também. Então tá bom, o senhor chegou na Tanzânia. O senhor não falou tudo ainda do que aconteceu na Tanzânia. Não. Ainda não. Teve prisão, teve deportação, teve malária, teve tudo e muito mais. Prisão, deportação, malária, a gente vai deixar para o próximo vídeo aqui com o pastor Nilton,
né, que vai contar. Nós vamos ver, pastor Nilton, se a gente consegue pelo menos um vídeo com o senhor aí por semana, para a gente poder soltar para os nossos inscritos do canal, né? E vocês aí que conhecem o pastor Nilton, né? Então vai matando a sua saudade aqui de ver este homem de Deus, esse servo de Deus, que agora está conosco aqui na Igreja Pentecostal Deus é Amor, aqui de Neves, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Pastor Nilton, eu quero deixar agora o senhor para fazer o seu agradecimento, o seu encerramento, e para o próximo vídeo que o senhor deixasse aí. Já deixou aí o deportação, né? Foi deportado, foi preso, e a malária, né? Isso aí o senhor vai contar no outro vídeo também. Inclusive eu tenho uma das malárias, que eu tive 3 malárias, e a segunda malária que eu tive na África, eu quero contar para vocês aonde eu peguei. Vocês não vão imaginar. O senhor pegou essa malária ali, sim. Eu vou contar para vocês porque foi constatado pelos médicos, né? O período que eu recebi, fui picado por esse mosquito da malária, que é uma fêmea, não é o macho, tá? Para quem não sabe disso aí, a malária, que traz a contaminação, não é o mosquito macho, é a fêmea. Então eu vou contar aonde eu peguei essa malária. Você vai colocar a mão na cama, foi nesse lugar que você pegou, nesse ambiente, eu vou contar para vocês. Então tá bom, então fica aí para o próximo vídeo, né, essa expectativa aí com o pastor Nilton, né, responsável aqui da sucursal de Neves em São Gonçalo. Até o próximo vídeo, pastor Nilton. Deus abençoe, te esperamos. Vamos lá, gente, tem muita coisinha interessante para passar para vocês, coisas que vocês vão dar até risada e coisas que vocês vão até se emocionar, e aí vocês vão saber um pouquinho mais da obra de Deus no exterior. Deus abençoe. Aí foi a história da chegada do pastor Nilton no país de Tanzânia. Deus abençoe. Se inscreva no canal Tempos I, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.